15 curiosidades psicológicas fascinantes sobre a atração. Uma coisa que frequentemente ouvimos é que a beleza é uma questão de perspectiva. Mas quando refletimos sobre esse conceito e o que ele realmente implica, podemos acreditar plenamente em sua veracidade. O que exatamente influencia nossas decisões quando se trata de escolher um parceiro? O intrigante mundo da atração é algo que todos desejamos compreender facilmente. Felizmente, à medida que a ciência avança, ela nos oferece algumas respostas a essas perguntas. Compreender a atração não apenas pode nos auxiliar a progredir em nossos relacionamentos, mas também nos ajuda a entender a nós mesmos como indivíduos, e como processamos nossos pensamentos e sentimentos. A atração desempenha um papel extremamente relevante em nossa existência, assegurando a perpetuação de nossa espécie. E esta lista destaca algumas das curiosidades mais interessantes sobre a atração, e seus enigmáticos segredos. Diferentes aromas despertam diferentes níveis de atração. Os cientistas revelaram que o olfato desempenha um papel crucial na compreensão da atração. No entanto, nos questionamos sobre como isso influencia nossas escolhas ao selecionar um parceiro, e quais aromas são considerados atraentes. Estudos demonstraram que as mulheres frequentemente se sentem atraídas por uma substância química natural chamada androstenol. Essa substância é encontrada no suor fresco masculino, e emana uma fragrância que atrai as mulheres para o sexo masculino. O androstenol funciona como um feromonio, que é um estimulante natural do interesse. Por outro lado, a androstenona é produzida quando o corpo exerce muito suor, liberando um aroma que serve como um repelente natural para as mulheres. No caso dos homens, eles geralmente são atraídos por fragrâncias de perfumes ou outros aromas frequentemente utilizados pelas mulheres. Curiosamente, eles são repelidos pelo cheiro aparentemente inexpressivo de lágrimas. Mulheres com pais mais velhos geralmente sentem atração por homens mais velhos. Mulheres que demonstram interesse por homens mais velhos frequentemente enfrentam críticas em relação às suas preferências. Costuma-se dizer que sua atração por homens mais velhos está relacionada a problemas com a figura paterna. Embora essa seja a crença predominante, não é completamente verdade. Em estudos recentes, cientistas descobriram que mulheres com pais mais velhos têm maior probabilidade de sentir atração mental e física por homens mais velhos. Mais especificamente, elas são atraídas por homens com menos pelos e mais rugas. Como já se poderia supor com base nessas informações, mulheres nascidas de pais mais jovens têm maior probabilidade de sentirem-se atraídas por homens com aparência mais jovem. Os opostos realmente se atraem. Quase todos já ouviram o ditado comum de que os opostos se atraem, e estudos descobriram que isso é verdade. Em nosso corpo, existe um antígeno que representa essencialmente um projeto genético biológico. Esse antígeno é chamado de antígeno leucocitário humano, também conhecido como complexo HLA, e é extremamente importante quando se trata de nossa função imunológica. Pesquisas têm mostrado que homens e mulheres geralmente se sentem atraídos por indivíduos que possuem complexos HLA diferentes dos seus. Isso sugere que nossa atração subconsciente por pessoas com complexos HLA diferentes tem uma forte relação com a sobrevivência de nossa espécie. Curiosamente, estudos também demonstraram que esses diferentes projetos genéticos são percebidos por nossos cérebros e facilmente identificados pelo cheiro de uma pessoa. As vantagens de possuir características faciais medianas. Pesquisadores descobriram que ter uma aparência facial mediana pode ser surpreendentemente benéfico. O termo mediano refere-se às características faciais de uma pessoa, que são semelhantes às da população ao seu redor. Estudos revelaram que indivíduos com características faciais mais medianas são considerados mais atraentes ou desejáveis por aqueles que os veem como potenciais parceiros. Uma das razões comuns para isso é o fato de que características faciais medianas estão frequentemente associadas a um nível mais elevado de diversidade genética. Isso significa essencialmente que, quanto mais mediana for a sua aparência, menos mediana será a sua composição genética interna.
Isso também pode estar relacionado à adaptação evolutiva ao longo do tempo, para garantir a robustez genética da prole. Sorrir ou não sorrir. Quando nos permitimos sorrir abertamente, isso ajuda os outros a nos perceberem como mais atraentes, confiantes e sociáveis. Isso é ainda mais verdadeiro quando nosso sorriso revela dentes atraentes. Estudos têm mostrado que as mulheres são consideradas mais atraentes pelos homens quando sorriem com frequência. No entanto, ao contrário, os homens que sorriem menos são percebidos pelas mulheres como mais atraentes do que aqueles que sorriem muito. A importância da simetria facial. É comum sentir atração por alguém sem saber exatamente o motivo. No entanto, isso pode estar relacionado à simetria das características faciais da pessoa. Estudos demonstraram que tanto homens quanto mulheres consideram características faciais simétricas mais atraentes do que características assimétricas. À medida que evoluímos como espécie, a simetria facial aparentemente ganhou importância em nosso cotidiano. Com o avanço das mídias sociais, vemos cada vez mais pessoas tentando tornar seus traços faciais o mais simétricos possível, usando aplicativos de maquiagem ou aprimoramento de fotos. Ruborizar é algo positivo. O rubor ocorre quando os vasos sanguíneos nas bochechas se dilatam. Isso resulta em um aumento do fluxo sanguíneo no rosto, causando um tom avermelhado nas bochechas, lábios mais cheios e olhos que parecem brilhantes. Se você está em um encontro ou passando tempo com alguém que você considera atraente, observe o rosto da pessoa. Se ela ficar corada durante o tempo que passam juntos, é provável que você esteja conquistando-a. Ruborizar-se é um dos sinais mais reconhecíveis de amor, interesse ou excitação. Preferências de tipo de corpo entre homens e mulheres. Pesquisas comprovaram que homens e mulheres têm preferências específicas em relação ao tipo de corpo, que consideram mais atraente no sexo oposto. Ao buscar um parceiro, as mulheres geralmente preferem homens com peito largo, cintura estreita e ombros largos. Por sua vez, a maioria dos homens geralmente prefere mulheres com formato de ampulheta, seios grandes, cintura estreita, quadris mais largos e nádegas maiores. As mulheres com uma figura de ampulheta são percebidas como tendo uma maior capacidade de se reproduzir eficientemente, o que atrai os homens subconscientemente. O papel dos hormônios. Estudos têm mostrado que durante a ovulação, as mulheres geralmente se sentem mais atraídas por homens com aparência masculina. No entanto, em outras fases do ciclo menstrual, elas tendem a achar homens menos masculinos mais atraentes. Isso ocorre principalmente devido à associação subconsciente entre homens masculinos e níveis mais altos de testosterona. Quanto mais elevados forem os níveis de testosterona de um homem, maior será sua fertilidade, tornando-o mais eficiente para a reprodução. Essa é mais uma maneira pela qual a natureza garantiu a sobrevivência de nossa espécie. Os efeitos dos contraceptivos hormonais na atração. Os contraceptivos hormonais vêm em várias formas, e, embora sejam muito úteis para evitar gravidezes indesejadas, eles também podem alterar as preferências de odor de uma mulher. Uma vez que as pílulas e injeções anticoncepcionais alteram literalmente os hormônios de uma mulher, eles também podem afetar quem ela percebe como atraente. Naturalmente, as mulheres geralmente se sentem atraídas por homens que exalam um odor, que inconscientemente sugere que possuem genes diferentes. Isso desempenha um papel importante na prevenção da endogamia na natureza. No entanto, quando uma mulher está utilizando contraceptivos, estudos mostraram que ela fica mais interessada em homens com genes semelhantes aos dela. Dito isso, se uma mulher em um relacionamento parar de tomar contraceptivos, há uma chance de ela sentir repulsa pelo odor do parceiro, o que, por sua vez, pode causar complicações no relacionamento. Quem toma a iniciativa é menos exigente. Há uma crença comum de que as mulheres são mais exigentes do que os homens. No entanto, estudos mostraram que quem toma a iniciativa tende a ser menos exigente, e geralmente é o homem em relacionamentos heterossexuais. Esse mito surgiu devido ao fato de que a maioria das mulheres é abordada e procurada. Simplificando,
Quando você inicia uma conversa com alguém, é provável que seja menos exigente, pois é você quem precisa dar o primeiro passo com mais frequência. Por outro lado, se você espera que outra pessoa inicie a conversa com você, provavelmente será mais exigente, pois sabe que tem a opção de escolher até que apareça alguém mais atraente. A voz feminina durante a ovulação soa mais atraente. Os cientistas descobriram que a voz de uma mulher varia em diferentes momentos do seu ciclo menstrual. O mais interessante é que ela atinge um tom mais agudo durante o período mais fértil, próximo à ovulação. Felizmente para as mulheres, estudos revelaram que os homens não apenas preferem uma voz mais aguda, mas também a consideram a mais atraente de todas, especialmente aquela que ocorre durante a ovulação. Todos os homens se parecem, mas não pelas mesmas razões. Uma realidade difícil de aceitar para muitas mulheres é que todos os homens parecem semelhantes, estejam eles em um relacionamento ou não. Isso geralmente ocorre porque os homens são programados para valorizar atributos físicos em uma mulher. Para avaliar a compatibilidade, as mulheres também fazem o mesmo com os homens. Eles o fazem como uma forma de assegurar que seus filhos tenham maiores chances de sobrevivência. Assim como as mulheres, os homens também podem olhar para outros homens e reconhecer quando alguém é mais alto, possui uma constituição física mais forte, ou uma barba bem cuidada. Existem várias razões pelas quais as pessoas olham umas para as outras, nem sempre relacionadas à atração ou paixão. Se você está em um relacionamento e pega seu parceiro olhando para outras mulheres, é provável que ele não esteja olhando para elas da maneira que você pensa. Ele pode estar observando a roupa que elas estão usando e pensando que você tem algo semelhante, ou até mesmo rindo de si mesmo, porque as considera horríveis por algum motivo. Isso também mostra que não podemos presumir que sabemos o que se passa na mente dos outros. Dinheiro e recursos. Pesquisas demonstraram que as mulheres geralmente consideram a riqueza, ou a renda de um homem mais importante, do que suas características físicas ou aparência. Por outro lado, os homens geralmente se preocupam mais com a aparência de uma mulher, do que com sua renda. Esse raciocínio provavelmente está relacionado à biologia. Os homens geralmente são atraídos por mulheres que aparentam ser mais jovens e saudáveis, pois isso é interpretado como um sinal de maior fertilidade, e uma escolha mais eficiente quando se considera a procriação. Por outro lado, as mulheres acham homens mais ricos mais atraentes, porque sabem que um homem com recursos será capaz de prover para elas, e seus descendentes sem esforço. Variações nos padrões de beleza ao redor do mundo. À medida que a sociedade progrediu até o ponto em que estamos hoje, ocorreram muitas mudanças significativas. Uma dessas mudanças está relacionada aos padrões de beleza em todo o mundo. Os padrões de beleza e o que é considerado atraente, geralmente dependem de fatores culturais e normas regionais. Alguns desses padrões, no entanto, transcendem as culturas. Os padrões de beleza passaram por mudanças drásticas ao longo do tempo, à medida que as culturas e sociedades evoluíram e se desenvolveram. Esses padrões podem ser extremamente diferentes e abrangem uma variedade de características, como tons de pele, cores dos olhos, cores de cabelo, tamanhos corporais e traços faciais. Isso pode ser reconfortante ou surpreendente quando refletimos sobre isso. No entanto, é importante lembrar que você é provavelmente uma das pessoas mais atraentes do mundo para alguém. No final do dia, somos atraídos por aqueles que nos atraem. Embora a maioria das pessoas tenha seus tipos ou preferências distintas, sempre existem outros elementos que influenciam nossos sentimentos e decisões. Nossa espécie é projetada para encontrar um parceiro para a reprodução, alguém que cuide de nós e nos faça sentir amados e seguros. Embora a personalidade e outras características certamente tenham importância ao procurar um parceiro, quando se trata de atrair alguém inicialmente, nossa aparência desempenha um papel importante. Qual desses fatos você achou mais surpreendente? E o que você considera mais atraente em uma pessoa? Compartilhe nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha,
Clique no botão inscreva-se e lembre-se de clicar no sino de notificação. Obrigado por assistir.